voltando para o nosso segundo bloco, e agora eu gostaria, Carol, você outro dia eu vi uma postagem que você fez e eu achei super interessante. Você falou que vendas é uma coisa, ou você é vendedora ou você está vendedora, né? E eu considero vender como uma arte. Eu acho que é uma coisa assim muito difícil de se fazer para quem não está na área. Carol, eu gostaria que você colocasse para a gente, contasse um pouco para a gente como é que é essa arte de vender. Porque você outro dia postou sobre ou você é vendedora ou você está vendedora. Comenta para a gente como é que é essa questão das vendas. É assim, ó, Beth, eu falo isso porque é uma dor que eu vejo e que eu percebo, né? Tantos vendedores que já passaram lá na minha equipe. Porque assim, ó, vender, hoje qualquer profissão ela precisa se vender. Desde um médico, hoje tudo, né? A pessoa que tem uma profissão, hoje um advogado, ele precisa vender o seu trabalho, né? Com certeza. Então eu acho e eu falo ali que deveria existir uma faculdade para formar vendedores. Porque o que acontece? Tem gente que já nasce com dom de vendas. Verdade. E eu acredito que a Ju que está aqui comigo, tá no sangue isso, né? Você ser vendedor. E as pessoas às vezes viram. Lembrando que quem vira é lobisomem, né? Mas as pessoas, elas, por exemplo, não deu certo em nenhum lugar, ela pega um catálogo para vender. Pode reparar para você ver. Ela pega, não, vou comprar alguma coisa para me vender. Então, ela está vendedor. Ela não é vendedor. Sim. E quando você está... Ela não se prepara para isso, né? Porque até para você entrar nessa área, você tem que se preparar. Para você ter todo o engajamento. Sim, eu sempre falo que a gente precisa estudar. Não é porque você tem o talento que você não vai aperfeiçoar o seu talento, né? Você precisa aprender técnicas de vendas, você precisa estar em constante mudança, porque os clientes hoje, as pessoas, elas mudam. Um dia gosta do verde, outro dia gosta do rosa, outro dia gosta... Então você precisa se adaptar e você precisa aprender essa linguagem de se posicionar na frente do seu cliente. Porque você vendeu uma ideia, ainda mais no ramo que a gente está, um carro hoje é 50 mil reais, eu preciso te vender a solução do meu produto para você. Eu preciso saber o diferencial. Olha, se você comprar esse veículo comigo, eu preciso entender o produto. Hoje quem não conhece o que vende, não vende. E você precisa conhecer também o seu cliente. Sim. Né? Então você tem que analisar o cliente, eu imagino, né? Que você tenha que analisar o seu cliente quando ele chega, para ver o perfil. Assim como no direito também, quando a pessoa chega com um problema, você vai ter que ouvi-lo para poder ver a solução. E eu acho que na área de vendas isso é muito importante. E isso é a entrevista consultiva, né? A gente precisa entender suas dores. Por que você precisa de um carro para 7 lugares, Beth? Olha, Carol, eu faço viagem. Por que você precisa de um porta-malas com mais de 1.000 litros? Por que você precisa de um carro econômico? Vamos lá. Qual é a parcela que enquadra dentro do seu orçamento? Porque não adianta eu mostrar um carro que você goste, mas você não se enquadra no que você quer naquele momento. Você precisa conhecer o perfil mesmo. E eu falo que as pessoas, elas acham que vendedor, mas isso tem mudado. Que vendedor é o que não deu certo, então ele vira vendedor. E na realidade hoje, quem sabe vender nunca vai ser pobre. Você vende tudo. Todo mundo está comprando a todo momento. Ninguém deixa de comprar. Todo dia eu estou vendendo minha imagem para você. Eu estou vendendo algo que eu quero te influenciar. Acabei de perguntar para você, você me vendeu os cílios? Então a gente precisa ter essa sensibilidade e principalmente quem é profissional dessa área. Então às vezes eu vejo que a pessoa ela tem a motivação, mas ela não tem o dom. Lembrando que se a pessoa quiser realmente aquilo como uma profissão, eu amo vender, ela aprende, ela é dedicada. É como você aprender um instrumento. Tem gente que de ouvir consegue tocar, né, Mariela? Com certeza. Ouvindo consegue tocar, porque já é um dom dela. Mas tem gente que não tem esse dom, mas ela aprende. Ela se dedica. Ela faz aula, ela se aperfeiçoa. Na verdade, em tudo que a gente faz, né? Até eu brinco que quando eu comecei a fazer esse programa de entrevista e tal, os meninos, essa equipe maravilhosa que vocês estão vendo aqui hoje, eles motivam a gente, eles ensinam a gente a trabalhar, a melhorar cada dia. E isso a gente fica estimulada. Então,
né? O mesmo deve acontecer com a sua equipe de vendas. E eu procuro sempre nas minhas postagens postar um pouquinho do que eu realmente acredito. Eu não consigo vender também algo que eu não compro, Sim. entendeu? Porque não tem como você vender algo que você não experimentou. Você vai falar uma... Então eu transmito muito o que realmente eu acredito. E eu acho que ou você é vendedor ou você está vendedor. Então é para refletir. Não, eu estou porque é uma necessidade, eu preciso ganhar um dinheiro, então eu virei um vendedor, né? Sim. Então às vezes a pessoa não consegue cumprir os seus objetivos, alcançar suas metas, não consegue sair daquele, por exemplo, o número de vendas, vende sempre a mesma quantidade, por quê? Porque ela tá ali, mas não é uma paixão, não é aquilo que arde, né? Sim. E a gente precisa, lógico que a gente nem sempre vai trabalhar no que a gente gosta. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Às vezes a gente tem que trabalhar em algo que a gente não gosta ou fazer algo que não goste, né? Isso chama motivação. Se a gente esperar que a motivação seja externa, a gente vai viver frustrados. Sim. Então, o que acontece? A gente juntar essas duas situações, do dom, do talento e da obsessão. Então, você precisa se dedicar. Lembrando que, às vezes, você está numa profissão, mas você não é aquela profissão. Sim. Então, essa é o grande diferencial. Com certeza. E eu acho que no direito isso também acontece, né, Marial? Sem O dúvida. direito, eu falo assim, que direito é uma faculdade que todos nós deveríamos fazer. Com certeza. Para a gente conhecer um pouco dos nossos direitos e a gente até saber o que a gente pode nessa vida, o que a gente não pode, o que é legal, o que é ilegal. Então eu acho que o direito é uma faculdade que todos deveriam fazer, né? Até para você conhecer Com de uma certeza. forma mais ampla. Com E certeza. essa motivação eu também sei que você foi adquirindo, talvez como vereadora. Ah, sim. Eu estava ouvindo a Carol falar aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu seria uma negação como vendedora, eu acho, Carol. Porque eu ia estar vendendo, né? É um dom, como ela falou, exatamente. e uma motivação. Exatamente. Que eu acho que o que ajuda muito também, Carol, quando a pessoa ela quer se engajar nessa área de vendas, se ela tiver uma pessoa, eu acho que em todas as profissões, em todo lugar, se você tiver uma pessoa com uma motivação que te ajude, gente, eu acho que é impossível você não gostar, a menos que você não queira, né? Porque você também tem que querer. É lógico. Então eu acho que é difícil você não conseguir melhorar, né? Acho que em tudo, eu vejo isso, volto a falar com relação ao programa. Você pega um gosto de trabalhar com uma equipe que está engajada, que te ajuda, que te ensina. Então eu acho que isso é uma motivação, né? Isso é importante, assim como você conseguiu isso no direito também. Beth, no direito foi acontecendo um negócio muito interessante, né? Além da minha vocação, eu sempre falava isso, né? Eu sempre, desde menina, né, pensava, meu Deus, um dia eu quero ser advogada. Mas isso era tão forte no meu coração, tão forte, que virava e mexia, o assunto vinha à tona. E Deus oportunizou, abriu uma porta e eu consegui fazer faculdade. Bom, mas o que eu mais percebia, a falta desse conhecimento, era exatamente naquilo que eu me apaixonei, que era a política. Uhum. A política, ela é um negócio apaixonante, ela é um negócio assim, que ela entranha, sabe assim, você, de tal forma que você quer estar lá para mudar algumas coisas, né? para melhorar algumas coisas, para fazer. E aí, quando você começava, por exemplo, chegava um projeto na Câmara, e eu sempre fiz parte das comissões, sempre, né? A gente, até mesmo por conta de caminhar um pouco mais tempo, seguramente eu fui a vereadora mulher com o maior número de mandatos na Câmara. Eu fui a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Avaré. Olha só. Fui a primeira mulher a presidir em 2001, 2002. E especialmente quando eu fui para a presidência da Câmara, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque agora tudo envolve conhecimento jurídico, tudo envolve, sabe? Então você fica pensando assim, meu Deus, como é que você vai fazer? Por mais que você tenha assessoria jurídica, por mais que você tenha as pessoas que te ajudam, que te assessoram, de repente é você e o direito. Você e o direito. Você tem que saber interpretar, porque senão você não consegue dar aquele resultado satisfatório, positivo que a população almeja, espera. Sim.
né? Então, às vezes a população, parte da população acha que o papel do vereador é estar lá para distribuir cesta básica, para fazer algumas coisas assim. Não é esse. O papel do vereador é de mudar a situação, a história de uma cidade através das leis. E para que você tenha o conhecimento das leis, o conhecimento jurídico ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, assim, não dá para você achar que você vai ler uma lei, interpretar aquela lei, pronto, acabou. Pronto. Não. Porque ela tem várias, né? Várias lei, nuances. Tem várias nuances que são interpretações mesmo. Ainda que você tenha uma assessoria jurídica, a interpretação, às vezes, ela é dúbia, né? Então, você fica pensando assim, meu Deus. Então, foi nesse aspecto que eu falei, eu preciso fazer agora mais do que nunca, mas não somente agora para a questão política, mas para a vida. É aquilo que você falou. É para a vida. Você precisa conhecer um pouco para que você tenha condições, inclusive, de discutir, de operar mudanças, de fazer mudanças. E quando você quer isso mesmo, e você tem o conhecimento, mais a vontade, igual a Carol falou, mais a vontade, a força de querer mudar, você realmente consegue. Mas para isso você tem que ser não um advogado, digamos assim, não um advogado meia boca, no popular, né? Tudo, né? Você não consegue ser médio, né? Não dá, medíocre, você não pode ser medíocre, né? Você tem que ser acima da média. Então a gente tem que estudar muito, 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 a vida inteira, Carol, estudando. Não dá para você fazer uma faculdade, não importa onde você fez a faculdade, não dá para você fazer uma faculdade e falar, já sei tudo, pelo contrário. Cada assunto é novo a cada dia, e você tem que se aprofundar, você tem que estudar, e sempre no direito, isso que eu acho interessante no direito, sempre você vai encontrar uma saída, sempre você vai encontrar uma saída. Às vezes, as saídas mais inusitadas você consegue lá. Então, eu acho assim, o direito realmente é apaixonante e, naturalmente, você precisa fazer isso com muita seriedade, com muito estudo e com muita dedicação. Maria Alva, como a gente não podia deixar de fazer aqui um comentário, você me permitiu até a gente falar sobre esse assunto, você falou em força, né, em tudo que a gente faz. E eu gostaria que você contasse pra gente essa experiência que você está passando agora com o câncer, que você é uma mulher batalhadora, como eu já falei, guerreira e de muita fé. E que isso está ajudando muito na sua cura, né? Que nós acreditamos muito na sua cura. Então, eu queria que você falasse, desse uma palavra para as mulheres que estão passando por esse momento, que não é um momento fácil, mas que é um momento que a gente consegue passar. Né? Que todas nós conseguimos com força, com fé e que a gente consegue passar. E eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que também passam ou para outras pessoas que passam por esse momento difícil. Muito bem. Em 2021, eu estava fazendo um tratamento para um pré-operatório para vesícula. E quando, de repente, eu comecei a ter muita dor do lado esquerdo do abdômen, e de repente eu descobri que eu estava com obstrução intestinal por conta de um tumor maligno no intestino. Fui para uma cirurgia de urgência, fiz aquela cirurgia, e quando os cirurgiões abriram meu abdômen, fiz uma laparotomia exploradora, quando eles abriram meu abdômen, eles viram que não era tão simples assim, que o câncer não somente estava no intestino, mas que ele tinha gerado algumas metástases, especialmente peritônio, pulmão e intestino. E aí me encaminharam, não fizeram naturalmente, não tiraram o tumor, porque a metástase impedia de tirar, não tiraram o tumor, e fez com que eu usasse, a partir daquele momento, fez o desvio do intestino, que eu usasse naquele momento uma bolsa de colostomia, com a qual eu estou até hoje, uma bolsa de colostomia, e que, para que eu fosse fazendo o tratamento do câncer através da quimioterapia. Eu fui então para Jaú, né? Chegando lá em Jaú, fiz mais um exame, e nesse exame detectou então que não era apenas intestino, peritônio, mas que ele tinha esparramado um pouco mais, a metástase tinha ido um pouco mais. Desde o primeiro instante que eu fiquei sabendo da doença, eu tive duas atitudes. Ou melhor, eu tive uma atitude que eu poderia ter com dois resultados. Eu disse assim, olha, ou eu sento e choro, e espero a morte, ou
Eu luto bravamente pela vida. Como era de se esperar, né? Que você sempre foi uma lutadora e uma vencedora. Eu luto bravamente pela vida. E foi assim que eu fiz. Eu optei pela segunda opção, de lutar bravamente com muita fé. Sabendo que, e eu quero deixar essa palavra, o poder da vida e da morte, ele não está na mão do homem, ele está na mão de Deus. É somente Deus quem fala, fulano vai viver, fulano vai morrer. Ninguém mais pode falar isso. Ainda que o seu diagnóstico não seja o mais favorável, no entanto, você tem a última palavra que vem de Deus. Então eu falei, olha, eu vou fazer tudo aquilo que a medicina mandar fazer. Sim. Não vou com ser, muita fé e determinação. Não vou ser negacionista, não vou ser, sei do meu quadro, sei da gravidade do problema, mas sei o Deus a quem eu sirvo. É aquele mesmo Deus que quando eu era estéril, 10 anos estéril, abriu a minha madre e hoje eu sou mãe de gêmeas, da Amanda e da Carol, 10 anos após. É o mesmo Deus que atuou, ele não muda. E para esse Deus, não existe esse negócio de uma gripe, um câncer, não existe isso. Para ele, nada é impossível. Então, assim, eu estou nesse caminho, no caminho do milagre. Eu já fiz 24 quimioterapias. A quimioterapia acaba com o ser humano, ela acaba com a gente. Mas você está muito bem, Márcia. Você está passando bravamente Eu fiz quarta-feira agora, eu fiz quarta-feira. Então, assim, ela acaba com a gente, mas, eu sempre falo isso. Existe um Deus... Você não vai me vencer, eu falo, você não vai me vencer. Existe um Deus que está sempre junto com a gente. Falei, né? Juntamente com essa luta, vem a força que somente Deus dá. Então, assim, eu estou confiando no milagre, eu digo, e o médico fala isso pra gente lá, que a cura do câncer, ela consiste em pelo menos 50% da forma como você encara a doença. Com certeza, com né? certeza. Da forma como você encara. Essa palavra eu acho que vai ser assim, muito boa para as pessoas que estão passando por isso nesse momento e que vão ter essa força e com certeza que você vai estar passando para todas. E Beth, sabe uma coisa que eu acho interessante? As pessoas às vezes pensam assim, ó, ah, mas vai morrer. Eu posso morrer atropelada, vou atravessar a rua engasgada, posso morrer atropelada. Certíssima. Então, não tem que ficar preocupando com isso. O tempo da morte está nas mãos de Deus. Com certeza. Carol, gostaria que você deixasse uma palavra também para essas mulheres que nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra aqui para a gente. Olha, pessoas como você, com certeza fazem a gente repensar, direcionar a rota e, como você mesmo disse, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, a nossa força vem de Deus. Com certeza. A gente precisa parar de ver pequenos problemas e sim comemorar micros resultados, na verdade. Certeza. Cada dia viver como se ele fosse o último. E eu creio muito, gente, que a determinação, a coragem e a fé, né? Não só a oração, o nome já diz, né? A gente ora, mas a gente age, né? Age. Oração, a gente precisa ter uma ação. Porque não adianta nada a gente ficar só orando, rezando e não ir em busca do que a gente realmente acredita. E eu sempre falo, não tem como a pessoa que é uma pessoa honesta, dedicada, com fé não ir para frente. Em tudo que ela colocar a mão, vai dar certo. Vai dar certo. Então eu quero deixar essa mensagem, agradecer muito o convite. Quão grande foi esse momento, Beth? Muito maravilhoso. Quão grande foi estar com você, com certeza, não tem preço. E muito obrigada mesmo, extrema gratidão por eu estar aqui nesse momento representando várias mulheres que, como eu, trabalham fora, cuidam de criança pequena, tem o marido, tem a casa, tem a profissão, com certeza. Tem uma imagem para deixar aí na sociedade, com certeza deixar a nossa marca. Sim, com certeza. Gostaria de agradecer a Maria Alva, a Carol, toda essa equipe que está aqui comigo e hoje elas vão receber um mimo do Vale Saúde, da Faculdade do Vale, da TV Nova Serrana. Tá vendo? Olha! Que lindo!
Gostaria de agradecer Obrigada, também viu? a Bruna, que sempre nos recebe nesse espaço incrível aqui na confeitaria Bruna Gauss, que é um lugar assim que vocês devem conhecer. Tem muitas delícias, a equipe da Bruna sempre recebendo na maior alegria, recebendo o pessoal com um acolhimento incrível e vale a pena vocês conhecerem esse lugar incrível. Muito obrigada à equipe de hoje também e até a próxima.